O podcast começa em instantes e você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Gente boa de Deus, bem-vindos a mais um podcast Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Estamos nessa sexta-feira agora, dia 18 de abril, considerada a Sexta-feira da Paixão. Mas na realidade, Jesus, o nosso Senhor, morreu pelos nossos pecados numa sexta-feira. Jesus Cristo, nosso Senhor, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, fazendo aquilo que diz o Salmo de Davi, quando ele diz assim: Senhor, seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Por que o sacrifício da tarde? Porque nesse horário é que se fazia o sacrifício no templo, e Jesus foi o nosso sacrifício da tarde. Jesus morreu para nos salvar. Aleluia! Bem-vindo, meu querido pastor e amigo, bispo da Zona Leste, o homem casca de bala, pastor Jorginho. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia você que está conosco aí, você aí da Zona Leste, você da Zona Norte, da Zona Sul, Parque das Tribos, você do Zumbi dos Palmares, São José 3, o pessoal aí perto do Campo do Bahia, o pessoal do Educandos aí, o pessoal do Jorge Teixeira também, que está ligado conosco, que estou ligado conosco aí, gente nossa, gente boa, gente de Deus. Bom dia para vocês. E vamos dar um bom dia lá para os nossos evangelistas lá da Zona Leste. Sim, o Seneflan, Ronaldo Roque, nós temos aí também o Elânio, Francisco Elânio, casca de bala, nosso amigo Elânio, gente boa, gente de Deus aí, maravilha, né? Gente que está na obra, pastor. Isso, nós temos também do Jair e o Jander lá do São José. Gente boa. Ana Núbia no Parque das Tribos lá, Tarumã, Açu também. Mulher abençoada. Mulher abençoada de Deus, Amém. Mulher de Deus ali. Então, meus queridos irmãos, nessa sexta-feira nós queremos meditar naquilo que o Senhor Jesus falou para mim, para você, para nós, a respeito, inclusive, do editorial do domingo passado. E o que faremos agora, pastor Jorge? Sim. O que nós faremos? Porque Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai e virá para julgar os vivos e os mortos. E nós, o que faremos neste intervalo de tempo? É por isso que nós vamos primeiramente orar, agradecer a Deus por esse dia e que o Senhor coloque na nossa mente sempre viva a realidade de que, como diz aquele ditado, vivamos hoje como Cristo voltando amanhã. Certo, pastor Jorge? Nós vamos orar nesse instante e o meu querido pastor Jorge vai ler o texto sagrado. Vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou a tua vida, Senhor, na cruz do Calvário, por nós, que nós não merecíamos. Estávamos condenados à morte eterna. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, olhou para a nossa pobreza e nos enriqueceu com a tua vida, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, que nesse dia possamos continuamente lembrar do teu sacrifício, mas também
da realidade que temos de sermos luz e sal na terra e anunciarmos a Tua palavra. E abençoa os meus irmãos nessa manhã, que o Teu nome seja honrado neste dia para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá-lhe aí, meu pastor, então, o texto sagrado. Vamos lá, abramos nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Amém. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, preste atenção. Lembre-se que a fé também vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Diz assim: os outros discípulos seguiram para a Galiléia, rumo ao monte que Jesus lhe havia designado. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns hesitaram. E aproximando-se de Jesus, ele lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, faz uma história um pouquinho desse contexto aí. O que aconteceu? Sim, aqui Jesus ressuscitou. Isso foi após a crucificação. Foi após a crucificação. E os homens estavam ali naquela expectativa. E agora, o que eu faço? E agora, o que nós vamos fazer? Né? E o Senhor Jesus, como não deixa nada por acabar, ele termina tudo. Né? Por isso que na cruz, quando ele foi dar o último suspiro, ele falou: está consumado. E aqui, para não deixar o povo sem visão, Jesus trouxe uma visão maravilhosa com ele. Mas vamos por passo aqui, né? Uhum. Jesus marcou o encontro com eles lá no monte, né? Foram um monte, lá na Galiléia. Estavam na Galiléia, Jesus já tinha marcado com eles. Mas algo aconteceu aqui maravilhoso. Primeiramente, depois da cruz, depois da morte na cruz, Jesus ressuscitou e apareceu a eles ali naquele local. Quando viram, aí coisa maravilhosa, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Interessante, né? Veja bem você. Quando viram, o adorador é aquele que tem a visão de Deus. Se o Senhor não se revelar a ele, jamais ele irá adorar o Senhor. É verdade, pastor. Porque a adoração é relacionamento. A adoração é comunhão. Então, para adorar a Deus, é preciso vê-lo, é preciso ter a visão de Cristo. Exato. O nome disso chama-se revelação, porque você só vê Jesus quando ele se revela a você. E pastor, o senhor falando em adoração, o primeiro lugar que a Bíblia fala sobre adoração não tinha nada a ver com música. Porque muitas pessoas dizem assim, não, a música é adoração. Não, a música pode ser um instrumento de adoração. Mas a primeira vez que na Bíblia está escrito adoração não tem nada a ver com música. Quando foi isso? Quando Abraão leva seu filho Isaque para sacrificar, ele diz para os seus servos, os seus moços: ficai aqui, porque eu e o menino nós vamos adorar e depois voltaremos. Olha só o que Abraão está dizendo. Nós vamos adorar. Mas espera aí, cadê a música? Cadê a melodia? Cadê o pessoal do canto? Não tinha. Porque Abraão estava dizendo aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a adoração não é aquilo que eu toco, mas aquilo que eu sou. Isso. E vivo. Vivo? Né? E vivo. E só adora o Senhor os vivos, não mortos. Exato. Aqueles que ele despertou do sono do pecado, ele levantou, ele se revelou àquela pessoa. Esses adoram o Senhor. Quem não tem a visão de Cristo não adora. Aí você falou da música. A música é uma maneira de adorar. Funciona como um instrumento, um canal de adoração. Mas não é a única. Depois, adoraram é se prostrar, né? Prosquinel. Isso. Adoraram, não quer dizer, se prostrar. Olha, beijar a mão. Beijar a mão, né? Alguém em sinal de reverência. Por isso que não está ligado só à música. Entre os orientais, especialmente os persas, cair de joelhos e tocar o chão com o rosto, a testa,
como expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, ajoelhar-se ou prostrar-se para fazer homenagem a alguém, ou fazer reverência, quer para expressar respeito ou para fazer súplicas. Verdade. Né? Usado como homenagem, mostrada a homens e seres superiores. Eu fico pensando assim, adorar é reconhecer a soberania, a grandeza, a majestade, a santidade do Senhor. É quando é o que você faz, né? Ali. Agora tem outra coisa. Mas alguns não creram. Quer dizer, para você adorar o Senhor, você tem de crer. Você tem de acreditar. Interessante, né, pastor, que esse texto, o texto sagrado diz, e alguns duvidaram. Duvidaram. Só os que creem no Senhor o adoram, né? Só os que creem, quer dizer, aqui duvidar no grego, né, que significa, ele está dizendo, alguns duvidaram, alguns vacilaram ali. Pisaram na bola. Estavam vacilando, não acreditando muito. Então, para você adorar o Senhor, o adorador, o verdadeiro adorador, é aquele que tem a visão de Cristo. Eles o viram. Verdade. Por que eles viram? Por quê? Porque o Senhor se revelou a ele. Porque o Senhor lhe abriu o entendimento, lhe abriu a visão espiritual. Eles adoraram, reconheceram e se prostraram. Mas aqueles que não creram, porque eles creram, mas os que não creem, eles não adoram o Senhor. Pastor, interessante que ele chega, e o segundo ato, por assim dizer, desse texto, o Senhor Jesus declara algo que sustenta não somente a nossa fé, mas sustenta toda a vida no planeta Terra, no universo, que diz, eis que me foi dada toda a autoridade, no grego exousia, ou seja, nada escapa à autoridade do Senhor Jesus, nada, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem dominadores desse mundo tenebroso, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. O Senhor dizendo, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Imagina um negócio desse. Toda a autoridade no céu e na terra. E ele manda uma ordem para nós. Ele não faz um pedido. Ele não faz uma pergunta. E aí, o que vocês acham? Não, ele disse, ide, um verbo, ir por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Né? Então, como é que isso implica na nossa vida, meu pastor? Precisa entender, quando ele fala essa autoridade, olha, essa autoridade ela veio da onde? Veio do céu. Do céu. Quem deu essa autoridade ao Senhor? O Deus Pai. Ele disse, toda a autoridade me foi dada. Quer dizer, autoridade também significa permissão. Né? A mim foi dada a permissão, a autoridade. Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade, me foi dada. Foi dado primeiramente, não foi conquistada como nós conquistamos. Tem coisas que Deus dá, tem coisas que nós não conquistamos com a nossa influência social, com a nossa influência política e nem com a nossa influência financeira. Sim. Coisas que Deus nos dá. É o que Jesus está se relacionando aqui. Toda autoridade me foi dada. Por quem? Pelo Senhor, ela não veio da terra, ela veio do céu. Qual é o limite dessa autoridade? Ele diz assim, dada no céu e na terra. Quer dizer, pega tudo. Pega tudo. Se você lembrar, mais ou menos, Jesus repreendeu o mar, gritou com o vento e tudo se acalmou. Ele tem autoridade sobre a natureza. Depois ele chegou os demônios lá, naquele momento do Gadareno, aquele homem lá em Gadara, que os demônios estavam lá, ele perguntou, quem vocês? Legião, né? Eram muitos, mas legião, uns 3.000 a 6.000 pessoas, demônios, né? Que é baseado na legião de soldados romanos, eram uns 3 a 6.000 soldados, uma legião. E ali os demônios disseram, nós somos legião. Mas antes disso, quando Jesus se aproximou, eles já gritaram de joelhos, Senhor, tu já veio nos atormentar. Antes do tempo, né? Do tempo, só a presença de Deus. Quer dizer, ele tem autoridade no mundo espiritual também. Ele tem autoridade no mundo espiritual. Foi dada, tanto no céu e na terra, é isso aí. E quando ele foi curar aquele aleijado lá, e muitas pessoas ficaram olhando para ele, ele disse, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Na terra.
Ele disse, perdoados estão os teus pecados, pega o teu leito e anda. E anda. Então, essa autoridade aí é a autoridade que não foi dada por homens, foi dada por Deus. Foi dada a ele a autoridade, quer dizer, ele recebeu isso do Pai. Tanto no céu, não tem limite. Sim. Não há limite de espaço e nem de tempo, essa autoridade que o Senhor tem. Mas ele nos deu uma ordem, né, pastor? Isso. Essa ordem diz o quê? Portanto, interessante, né? Ele faz uma ligação. Vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Aí é a primeira parte dessa oração que ele fez aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Alguma tradução diz ide. É a mesma coisa. Vão. Vão. Não está no passado, não está no futuro. Está no presente. Está no presente, constante, contínuo. Exato. Né? E nós reconhecemos alguns no grego que vou para o auristo. Auristo. Né? Auristo. Mas o auristo é isso. Nós temos um verbo muito parecido aqui também, que não tem passado, não tem presente. Ele é movimento constante. Vão. Ele está dizendo façam. Ele completa. E façam. Façam. O quê? Fazer o quê? Discípulos. Discípulos para mim? Não, para Jesus. Para Jesus. Interessante. Para você fazer um discípulo, você tem que ser discípulo de Jesus. Exato. Você tem que ser um seguidor, um aluno de Jesus. Um aluno. Agora, de todas as nações. Aí a gente encontra aí algo interessante. Os judeus, eles acreditavam mesmo que só os judeus tinham direito à vida eterna, tinham direito de herança com o Senhor nosso Deus. Mas se você fizer uma alusão aqui agora, uma ligação com esse texto, com o chamado de Abraão, quando o Senhor Deus olhou para Abraão e disse assim, mostrou para Abraão, olha para a areia do mar, que está na praia, a tua descendência vai ser assim. Olha para as estrelas, as constelações, a tua descendência, Abraão, também vai ser assim. Numerosa, incontável a tua descendência. E aqui ele faz aqui, diz, todas as nações. E os judeus não entendiam isso aí. Pastor Miguel, a gente pode cair nesse erro de pensar que só os presbiterianos, ou só os assembleianos, ou só os batistas estão certos? Ou a gente pode cair no mesmo erro que os judeus, né, nesse ide, que nós recebemos essa missão de ir, fazer discípulo, porque primeiro temos que ser discípulo, mas aonde? Todas as nações. Será que é só no âmbito reformado? O pentecostal não tem esse direito? O batista não tem esse direito? O wesleyano não tem esse direito? Pastor, é interessante isso daqui, porque muita gente confunde missão com religião, né? É óbvio que todos nós temos um credo a que cremos. Nós somos uma igreja reformada e calvinista. Nossa identidade espiritual, nossa digamos identidade, assim. Exatamente. Mas a nossa identidade no que diz respeito ao reino de Deus é cooperar com tudo aquilo que o reino de Deus promove. O reino de Deus é formado por irmãos batistas, irmãos assembleanos, irmãos pentecostais. A identidade física e a identidade espiritual. Exatamente. A identidade espiritual, todos nós somos filhos de Deus. Os que creem em Jesus e são lavados e purificados no seu sangue. Agora, a nossa identidade física, nós temos as nossas identidades físicas. Nós temos, como nós aprendemos, né? Nós temos uma igreja universal, que não tem nada a ver com Edir Macedo, que é a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra. E temos a igreja local. O que é a igreja local? É a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja wesleyana e por aí vai. Os irmãos assembleanos. Mas o que Jesus está dizendo? Ir de fazer discípulos não é fazer discípulos para o seu credo religioso. Fazer discípulos para mim. Conhecendo Jesus como pessoa, como relacionamento, como Deus. É isso que Jesus está dizendo. Agora, as nossas convicções doutrinárias não tem problema nenhum. Todos nós aqui temos digamos assim, as suas
particularidades religiosas, que não há problema nenhum nisso, mas nós não podemos deixar de ter a ideia principal que nós somos discípulos de Jesus e fazemos parte da sua igreja. Então, nós estamos cooperando com o avanço do reino de Deus, seja em qualquer situação. Por exemplo, se houver uma mobilização de irmãos, vamos supor, assembleanos, para uma grande evangelização em determinados lugares, nós estaremos lá para apoiar. Porque nós estamos divulgando o reino de Deus. Nós não estamos pregando doutrina, nós não estamos pregando os pontos calvinistas, nós não temos dúvida quanto a isso, mas nós estamos ali para divulgar o reino de Deus, conforme Jesus disse em Mateus 28, fazendo discípulos. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho, e nós temos uma identidade de ser igreja em todo lugar, respeitando as nossas particularidades. É como uma grande família, por exemplo. Na minha casa, a minha esposa adora frango. Eu não gosto. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou comer frango? Não, eu vou comprar frango, minha esposa vai comer e vai fazer. Assim também no reino de Deus. Nós temos diversas situações doutrinárias que, na realidade, não nos dividem. Elas nos distinguem. Isso quer dizer o quê? Que eles estão errados? Não, isso é um ponto de vista. E todo ponto de vista é uma vista em cima de um ponto, né? E nós não vamos abrir mão disso. Por quê? O que nós não abrimos mão? A salvação por Jesus, que nós estávamos perdidos e fomos achados pela sua graça irresistível. Agora, o restante, se é pré-milenista, se é amilenista, se é pré-tribulacionista, isso daí não importa, porque o que importa é que nós somos discípulos e estamos fazendo discípulos e precisamos fazer discípulos. Muito bem. Então, vamos jogar um pouco mais de lenha na fogueira? Bora. O fato de eu ser brasileiro e eu vou pregar o Evangelho na China, eu devo pregar os meus costumes do Brasil, aquilo que eu como, aquilo que eu visto, ou eu devo pregar a palavra, ou ainda simplificando mais, eu vou querer que o chinês se torne um brasileiro, ou o meu objeto de pregação é a palavra de Deus, que não tem, digamos assim, preferência por nacionalidade. Não. Quando ele diz assim, todas as nações, Sim. Ele não está limitando o alcance do Evangelho e nem está separando essa nação, só vá pregar naquela nação, que é só aquela nação que eu quero. Não. Mas ele diz todas as nações. Na realidade, pastor, nós fomos chamados para pregar a palavra, né? Como Paulo disse assim, não me apresentei a vós com discurso persuasivo e nem virtude no falar, mas eu me apresentei a vós pregando a Jesus e este crucificado. Aí Paulo diz assim, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Porque o evangelho da cruz ele é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Por que é loucura para os gregos? Porque os gregos não concebiam na sua filosofia que um Deus todo-poderoso pudesse descer à terra, se transformar em homem e morrer numa cruz. E por que é escândalo para o judeu? Porque o judeu não consegue conceber que o seu Messias, o seu ungido, seria pendurado no madeiro, porque na lei, no Levítico diz, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, porque ele se torna maldito de Deus. Então, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esta é a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus. Eu prego Jesus, eu prego a vida de Jesus, eu prego aquilo que ele fez por mim, eu prego aquilo que ele está fazendo por mim e prego a sua segunda vinda. Esta é a mensagem que Jesus falou, sede meus discípulos, pregando a todas as nações. Muito bem, então não devemos nos confundir. Sim. A nossa nacionalidade, porque a mensagem da cruz, observando a intenção desse texto aqui, a ideia que dá é que ela não tem nacionalidade específica. Não tem. Os judeus pensavam que a nacionalidade judaica, ou ser judeu, que era o principal. Era o principal, que era importante. E Jesus está dizendo que não. Todas as nações
Não tem limite. O limite é todo mundo. Né? E ele vai dando as regras. Fazendo o quê? Sim, eu vou para todas as nações, vou fazer o quê? Faço o discípulo, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está aqui. Sim. Né? A Trindade está aqui. Ele está dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós devemos fazer e ensinar. Ensinar as coisas de Jesus, não a minha cabeça. Isso. A gente não pode. Bem. Pastor, eu me lembro, eu era adolescente para a juventude, nós adquirimos uma Brasília. O pessoal diz assim: você já teve uma BMW? Eu disse: não, BMW não, mas eu tive uma BMW, uma Brasília muito velha. E aí colocamos um aro 14 rebaixado, tala larga, farol de milha, roadstar alto reverso, aquele toca-fita. Aí nós tunamos aquela Brasília, nós transformamos a Brasília num negócio bem chique. E muita gente quer tunar Deus. O que é tunar Deus? É pegar as coisas de Deus e fazer acréscimos a coisas que Deus não colocou. É por isso que Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é o que Miguel pensa, não é o que o pastor Jorge pensa, não é o que o pastor Francisco pensa, é aquilo que Jesus disse, está registrado nas Escrituras. Interessante, né? E no verso 20, ele diz, ensinando-os a observar. Olhar bem. Olhar bem, né? Guardar. É interessante, né? Tudo o que vos ordenei. Então, a nossa missão é ensinar Jesus. Ensinar a observar, ensinar a guardar, ensinar a seguir, né? Essa é uma ordem, ensinando-os, né? Batizando a nossa função, olha, é ensinar, fazer discípulo. Quer dizer, primeiro eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que ser. O que é um discípulo? Aquele que segue. Aquele que segue. Obedece, né? E não muda. Não muda. É o primeiro passo, eu tenho que ser um discípulo. Fiel. Discípulo fiel. E eu vou formar outro discípulo. O saudoso pastor Júnior, que já foi para a glória, ele fez uma comparação assim, muito feliz. Fez uma ligação com esse chamado aqui, com o chamado de Adão, lá no Éden. Onde Adão também, quando o Senhor disse assim, enchei a terra. Naquele momento que o Senhor deu essa ordem para Adão encher a terra, ele era parecido com Deus, ele não tinha pecado ainda. Não tinha pecado. Mas ele encheu a terra depois que ele pecou. A mercadoria já estava avariada, né? Já estava com defeito ali. Depois que ele pecou, ele encheu a terra. Então, encheu a terra de homens que enganam, que mentem, que roubam, que se prostituem, homens adúlteros. Aí a terra ficou cheia desse homem. Mas, segundo o pastor Júnior, uma análise muito feliz que ele fez, ele disse, essa ordem novamente volta para nós. Aqui. Quando ele, portanto, vão e façam discípulos. Sim. Você é um discípulo. Sim. Você parece com Jesus, não fisicamente, mas o teu coração, a tua mente, novamente é voltada para Deus, restaurada, redimida, comprada ali, convertida. Você tornou-se parecido com o Senhor. Quer dizer, você é parecido com Deus, você é obediente, você gosta de sua palavra, ama, medita em sua palavra, e você vai novamente multiplicar na terra pessoas parecidas com Deus, porque você é parecido com Deus agora. Amém. Nesse sentido. Veja bem, não estou jogando além, não, mas é nesse sentido que você agora também é parecido com Deus espiritualmente ali. No que sentido eu falo assim? Porque agora eu tenho comunhão com Deus, gosto das coisas que Ele gosta, falo aquilo que Ele quer que Ele fale, faço aquilo que Ele quer que Ele faça. Odeio aquilo que Ele odeia. Odeio aquilo que Ele odeia. Reprovo aquilo que Ele reprova e apoio aquilo que o Senhor apoia. Amém. Aprova, no caso. Maravilha. Pastor Jorge, a gente está chegando ao final dessa manhã abençoada. E quais são as suas considerações, meu pastor? Sim, eu quero lembrar que tem uma promessa aqui. Sim. Entendeu?
para a gente fechar, tem uma promessa. Ensinando-os a observar tudo que vos ordenei, e eis. Ele fecha essa perícope maravilhosa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Entendeu? Não vamos nos aprofundar mais, mas eu quero dizer que isso é uma promessa de Deus. Você não está só. Aleluia. Ele te chamou, Ele te autorizou, Ele te capacitou, Ele te deu visão, Ele se revelou, mostrou para você o que você deve fazer, e você deve fazer, eu devo fazer, o Miguel deve fazer, você que está em casa tem de fazer isso aí também, contando com o quê? Com a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Eu fico lembrando, pastor Miguel, e você que está comigo, o maluco Sansão, né? Sansão era meio... Maluco, assim, cabeludo. Cabeludo, assim, teimoso, né? Mas no momento em que ele se voltou para Deus, ele descobriu uma coisa. Deus estava bem do seu lado. Aleluia. Você se arrependeu, confessou os seus pecados ali. A Bíblia não conta, mas deve ter acontecido isso. Pediu perdão. Ele descobriu que Deus não o havia abandonado. Estava ali. E a promessa está aqui. Eu Aleluia. vou estar com vocês até a consumação do século. Aleluia. Pastor, você pode orar pelos nossos irmãos? Vamos orar, né? Talvez você esteja passando por dificuldade, talvez você esteja passando que está só, mas não está não. Está aqui a promessa. Deus está com você. Amém. Mas Ele não prometeu fazer tudo aquilo que você quer. Ele prometeu a sua companhia. Aí eu lembro de Paulo. Senhor, tira isso de mim não. A minha graça te basta. Te basta. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esses irmãos que estão Amém. conosco, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, dando a tua paz, a tua segurança, Aleluia. a tranquilidade de espírito. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nessa sexta-feira, considerada Sexta-feira Santa para a maioria da cristandade, que você e eu possamos lembrar sempre de que temos uma missão. Qual é a missão? Ir por todo o mundo pregando o Evangelho, ensinando todas as coisas que o Senhor Jesus nos deu, para que possamos fazer discípulos, e com a grande promessa de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Que esta mensagem possa ecoar na sua mente, na nossa vida, e que possamos viver como Cristo voltando amanhã para a glória de Deus Pai. Tenham um dia abençoadíssimo e semana que vem, com a graça de Deus, voltaremos com fé e café. Deus te abençoe.